Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre superfícies, tá? A gente vai ver como é que a gente trabalha com superfícies parametrizadas, como é que a gente encontra a área de superfícies, tá? Bom, então vamos lá. O que é uma superfície em si, né? A superfície é uma estrutura bidimensional. E aí, por que eu falei só bidimensional? Eu não disse qual espaço ambiente que ela vive, né? Que ela mora, porque de fato ela pode estar em espaços de dimensão maior do que 3, pode estar em dimensão 4, etc. Óbvio que a gente só consegue fazer desenho em 3 dimensões no máximo, né? Então, uma superfície em 3 dimensões vai ser uma estrutura de 2 dimensões, tá? Então, um exemplo de uma superfície em 3 dimensões, aqui obviamente, né, que a gente fez o desenho, é uma esfera. Essa esfera, só a parte, a casquinha dela, tá? Só a parte representa essa casca mesmo. Não a esfera sólida, mas só a casca externa. Ela representa uma superfície, que é uma estrutura basicamente bidimensional, né? Em 3 dimensões. Né? O gráfico da nossa esfera aqui, né, em 3 dimensões, é x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado igual a r ao quadrado. Um outro exemplo de uma superfície em R3, um exemplo também bastante conhecido, é um plano. A equação do plano na forma cartesiana, né, a gente vai verificar aí outras formas de representar o plano, mas na forma cartesiana, a equação do plano é dada por z igual a x mais by mais c. Então essa aqui é a equação do nosso plano. Olha que bonito o nosso plano. Bom, como é que a gente denota ou representa uma superfície? Bom, então tem a forma que a gente chama da forma cartesiana, no qual a gente tem uma expressão envolvendo as variáveis do nosso sistema. Para uma superfície em R3, a gente pode representar a superfície em geral através de uma restrição desse tipo aqui, tá? Então a gente tem aqui a esfera, a gente tem o plano, mas uma forma mais útil, bastante útil de representar uma superfície é utilizando o que a gente chama de forma parametrizada, tá? O que é uma parametrização de uma superfície? Bom, uma superfície ela é uma estrutura de dimensão 2, como a gente viu. Então, o que acontece? Existe um domínio aqui bidimensional, que a gente chama U e V, no qual a gente pode definir uma função, tá certo? Desse espaço aqui, né? Desse espaço U e V, e esta função ela vai aplicar esta região bidimensional num espaço, por exemplo, aqui em R3. Olha. Então ela aplica isso aqui em R3. Então a superfície em R3 ela pode ser representada através desta função das variáveis u e v. Então se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, eu coloquei de coordenadas u e v, podia ser o estrela, v estrela, tanto faz. Então esta função ela leva o meu u estrela v estrela num x de u estrela v estrela, um y de u estrela v estrela e um z de u estrela v estrela. Então, em cada coordenada eu tenho uma função. Um detalhe legal aí é o seguinte, que a gente, por exemplo, pode considerar superfícies parametrizadas em dimensão 4, 5 e assim sucessivamente. Não há necessidade que a dimensão para o qual esta região é mapeada precise ser R3. Aqui é um exemplo de uma superfície que é a superfície parametrizada em R3, né? Faz o mapeamento da região UV, né? Uma região aqui em UV e em R3, e eu tenho essa superfície aqui. Dá para fazer em dimensão mais alta? Dá. Se eu quisesse em dimensão mais alta, era só adicionar uma variável a mais aqui, um W de UV, tá certo? Mas não daria para fazer o desenho, então por isso a gente faz em R3 apenas o desenho. Mas note que cada coordenada aqui no meu plano x, y, z, ela depende de UV,
tá bem? Bom, então, como é que a gente escreve a superfície parametrizada em R3? A gente pode escrever ela assim, né? Como um, uma terna ordenada, né? X, Y, Z, cada um dependendo de UV. Se a gente quiser, a gente pode representar isso aqui como uma R de UV para representar uma superfície. Ou uma outra forma de representar o mesmo objeto, tá? O mesmo objeto é através da representação usando versores, tá? Na verdade, isso é a mesma coisa. Então é x de uv vezes o versor i, mais y de uv vezes o versor j, mais e de uv vezes o versor k. Como eu comentei, né, é possível representar a superfície, uma superfície parametrizada em qualquer dimensão. Isso é legal. Por quê? Por que é interessante isso? Ó? Porque, por exemplo, se eu quiser representar a esfera em R3 ou um plano em R3, eu tenho uma equação do tipo que a gente chama de equação cartesiana, uma equação que dá essa relação. Mas, por exemplo, se você for representar um plano em R4, porque existe um plano em R4, você pode pensar um plano em R4. Se você for representar um plano em R4, a única forma de você representar é utilizando a representação paramétrica. Tá? Então você tem que pegar a coordenada x, a y, a z, por exemplo, a w, né, a quarta coordenada, e colocar elas como função de dois parâmetros. Aqui eu denomino v, mas você vai ver que dependendo da situação que a gente tem, a gente vai poder representá-la de uma forma ou de outra, tá? Usando outros nomes para as variáveis u e v. Vamos fazer alguns exemplos aí, ó. Primeiro exemplo, identifique e esboce a superfície x igual a cosseno de u, y igual a v, z igual a seno de u. Essa aqui está dada na forma parametrizada, você está vendo? A variável x, nesse caso aqui, depende apenas de u. A variável y depende de v. E a variável z depende de u também. Dá para fazer assim também, né? A variável não precisa depender, cada variável não precisa depender das duas, dos dois parâmetros ao mesmo tempo, né? A gente pode depender só de um parâmetro, às vezes a combinação dos dois, etc. Mas perceba que eu estou escrevendo x como função de u, y como função de z e z como função de u. Cada variável depende do parâmetro que eu defini. E como é que a gente faz o gráfico da forma parametrizada? Em geral é difícil, tá? Em geral é muito difícil. Eu vou desenhar para vocês, usar para vocês aqui um software gráfico para a gente fazer o desenho. Mas o que a gente pode fazer aqui no caso, então? Para a gente representar essa função, muitas vezes existem simplificações, né, que a gente pode usar. Por exemplo, se você olhar para as incógnitas, desculpe, as variáveis x e z, perceba que se você pegar x ao quadrado mais z ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar cosseno de u ao quadrado mais seno de u ao quadrado. Ó. O argumento dentro do seno e cosseno é igual. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá quanto? Dá 1. Se aqui fosse v, não funcionaria, tá? Porque o argumento tem que ser igual. Mas nesse caso funciona porque o argumento é igual. Então, o que acontece? Então, no plano xz, a projeção é um círculo de raio 1. Tá? Então, imagine que esse círculo está projetado só no plano xz. Ou seja, se você olhar a projeção no plano xz, você tem isso aqui, tá? É um círculo, só a projeção. Você fala, professor, não está muito bem. De fato está parecendo que ele está junto com o y também, tá? Vamos ver se a gente melhora esse desenho aqui. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar aqui então, aumentar aqui, né? Colocar isso aqui tracejado para trás, tá? Então vamos ver se a gente consegue melhorar esse círculo aqui, né? Então vamos pôr ele aqui e vamos pôr ele aqui, tá? Então, mais ou menos a ideia é essa aí. Esse círculo está passando exatamente na projeção no plano XZ. E aí você fala, e na direção de Y, o que a gente faz? Ó, olha que é Y. Y é igual a V. Então quer dizer que eu pego este círculo e o Y a gente varia outra variável. Então a gente
regra, tá? É isso que a gente faz, regra. Dá uma regrada ao longo da outra variável. Então é como se você pegasse esse círculo e puxasse na direção de y, tá? Então quando você faz isso, você puxa esse círculo na direção de y, olha o que você gera? Você gera essa figura aqui, aqui está até parecendo melhor, né? A projeção no x, z. Quando você gera esta figura aqui, que é um cilindro, tá? Então, esta aqui é a representação de um cilindro. Se você até olhar, você vai perceber que isso aqui são as coordenadas cilíndricas nas variáveis x e z. A gente tem o círculo e na coordenada y a gente tem o v, tá? Mas a gente pode usar também um software gráfico para poder fazer desenho, né? Porque às vezes a gente tem uma estrutura bem complicada aí e a gente pode usar um software gráfico para fazer o desenho. Bom, aqui, né, a gente tem bastante software gráficos que a gente pode encontrar online. Um desses aqui tem esse site aqui, ó, esse site longo, esse nome aqui, é um Parametric Surface, né? Ele vai fazer uma superfície parametrizada. Então vamos fazer esse gráfico aqui, ó. Então aqui a nossa superfície agora, ela vai depender das variáveis u e v. A coordenada x é 2 seno de v, isso tudo vezes cosseno de u. A outra é 2 seno de v, seno de u. E a z é u mais cosseno de v, tá? Então, relativamente bem complexa essa superfície aí. Então vamos lá, ó. Então vamos usar este software gráfico aqui, que é exatamente aquele, é, aquela, é, aquele site que eu deixei marcado ali, né? Então usando aquele site a gente vai fazer o nosso gráfico. Vamos olhar lá, né? Então a coordenada x é 2 seno de v cosseno u. Então vai ficar 2 parênteses, né? 2 mais cosseno de V vezes seno U. Então a gente escreve aqui, né? Eu estou escrevendo aqui a variável x. Então a gente colocou a variável x. Para você desenhar, é só colocar aqui, ó, read draw display. Então, se você muda lá, ó, aqui eu mudei só aquela variável. Aqui dá para você rodar. Então, por exemplo, essa superfície aqui tem a primeira coordenada x. Só mudei a primeira coordenada x, é isso aqui. Esse exemplo, a segunda coordenada é 3 seno de u e a terceira é v, tá? Mas obviamente não é essa que eu quero desenhar. Vamos lá, a outra coordenada, a coordenada y, é 2 seno v, seno u, né? Só muda aqui em vez de ser cosseno, vai virar seno. Então vamos lá. Então é 2. Aqui em vez de ser cosseno era seno. Desculpe, vou lá arrumar. Então aqui era seno, seno V, cosseno U. Tá trocado. E a de baixo é 2 mais seno V, seno U. Tem que escrever sin, né? Olha lá, vamos desenhar redraw display. Até bonita, ó, que legal. Esta figura aí, tá? Essa é uma figura legal, bonita. Aqui você pode modificar o valor do U mínimo, o max. Você pode, por exemplo, lá pular menos 2 até 6.3. O V mínimo e V max pode pôr 5 até 5, sei lá. Olha lá, olha que bonita essa figura aqui. Olha, legal, né? E finalmente a última variável aí para a gente ver qual a estrutura que a gente tem. É U mais cosseno de V. U mais cosseno de V. Deixa eu fazer um comentário rapidinho antes da gente terminar. Se você olhar aqui, né, se você comparar as variáveis x e y, você vai ver que ela vai ser aqui é cosseno, aqui seno, né? E
o valor aqui é 2 seno V e aqui 2 seno V. Então você vai ver que isso vai dar um círculo, tá? Então no plano x, y vai dar um círculo, você vê que são círculos, só que o raio varia. Por que o raio varia? Porque o raio é quem multiplica o seno e o cosseno. Então o raio aqui é 2 seno V. Então acontece que o seno varia entre -1 e 1. Então o meu raio vai variar de 1 até 3. Então o máximo tamanho do raio, você pode olhar ali, vai ser 3, tá? Dá até para olhar ali, ó. Essa já é a projeção. Então ele vai variar de... e o menor vai ser 1. Então por isso que dá essa estrutura aqui, né? Legal essa estrutura, bem legal. É, e a variável z é v, então ele está regrado, está vendo que ele está regrado ao longo da variável z, como se você pegasse aquela estrutura e puxasse ao longo da variável z, e aí você vai regrando ela e gerando esta superfície, tá? Muito legal esse desenho aqui também. Vamos colocar o que está ali pedindo exercício, é u mais cosseno v. Então, u mais cosseno v. U mais cosseno v. Então vamos desenhar. Olha, está dando essa coisa torcida aí, né? Essa estrutura torcida, que é a parametrização daquela superfície. Muito boa, muito legal a superfície, tá? E esse é um software também muito legal, tá? Dá para você fazer qualquer um daqueles gráficos lá, se quiser fazer o gráfico do cilindro era assim. Era cosseno U, na variável y era v, tá? E na variável z era seno u. Então, o que a gente espera é que isso dê um cilindro, ó. Cilindro ao longo de y, ó. Essa é a variável y, tá vendo? Essa aqui é a variável y. Então está dando cilindro ao longo da variável y. Se você colocar o v variando de 0 até 5, vai dar aquele que a gente desenhou. Tá certo? O 5 está inclusive do lado de lá, né? Aqui está -5. Então aqui, ó, vai dar inclusive o que a gente desenhou, olha lá que legal. Esse é o cilindro que a gente tem. Se você olhar a projeção no plano X, ele vai dar esse círculo. Para a professora está parecendo um elipse. É por causa da visualização, né? Mas é um círculo isso aí. Você está vendo que o raio é 1, tá? Bom, então esse software aqui é bem legal. Pode ser usado sempre para fazer qualquer desenho de superfície aí. Bom, vamos lá fazer a representação de algumas superfícies, né? Algumas a gente consegue fazer facilmente na mão. A primeira superfície que a gente vai fazer é a equação parametrizada do plano. Tá? Então, se você, por exemplo, isso aqui a gente já viu em álgebra linear, mas vamos lá, né, ver de novo. Se você tiver um plano passando por um ponto P0 aqui, ó, um ponto P0, e tiver dois vetores que não são paralelos dentro do... Se são paralelos, eles representam o mesmo vetor, tá? Mas se eles não são paralelos, o que vai acontecer? Você consegue trazer esses pontos aqui junto, né? O A e o B, né? Esses vetores aqui. Então, este plano, ele é definido completamente por um ponto pelo qual ele passa e por duas direções. Uma outra forma também de encontrar um plano, basta dar três pontos não colineares, tá? Então, dá um ponto P0, P1 e P2. Você fala, professor, como é que eu encontro o vetor A e B usando esses três pontos? É fácil, porque se você fizer a diferença entre P1 e P2, olha, o vetor B aqui é o ponto P1 menos o ponto P0. Não P2, né? P0. P1 menos P0, ele vai dar o quê? Ele vai dar um vetor saindo de P0 e indo na direção de P1, olha. E o vetor A é o quê? P2 menos P0. P2 menos P0. Então ele vai ser o vetor saindo de P0 e indo até P2. Então essa é uma forma também de representar os dois vetores. Então se eu der para vocês os vetores A e B,
e um ponto pelo qual ele passa, ou 3 pontos pelo qual ele passa, a gente consegue construir os vetores. E aí, como é que é a equação paramétrica do plano? Uma molezinha muito mais simples do que representar o plano eh, na forma cartesiana, que era aquela z igual a x mais by mais c. Vai ficar o quê? Vai ficar um ponto pelo qual ele passa, o vetor A vezes um dos parâmetros, podia ser u ou v, aqui eu coloco u, mais o vetor B vezes o parâmetro v, tá? Parâmetro u e parâmetro v. O interessante aqui é que essa representação vale em dimensão 2, desculpe, em dimensão 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Não é necessário que seja apenas em dimensão 3. Se for em dimensão 3, por exemplo, tá? Em 3 dimensões, vou até escrever isso aqui, né? Em 3D, o que acontece? O P0 ele é um ponto, então tem coordenada x0, y0, z0. O A é um vetor, A1, A2, A3, e o B é um vetor B1, B2, B3, tá certo? Então, jogando nesta fórmula aqui, né, colocando no lugar do P0 quem é ele, no lugar do A quem é ele, no lugar do B quem é ele, e fazendo a conta com U, o que a gente vai descobrir? Né? Fazendo a conta, é só somar vetores. Então, vai ficar x0 mais A1 vezes U mais B1 vezes Z na coordenada x. O outro, y0 mais A2 vezes U mais B2 vezes V na coordenada y. E o último, z0 mais A3 vezes U mais B3 vezes Z na coordenada z. Então, x é isso, y é isso e z é isso aqui, tá? Então, a gente percebe que a gente tem uma representação paramétrica do nosso plano. Vamos lá da esfera agora, uma outra estrutura também bastante simples da gente construir. A representação da esfera na forma parametrizada, a melhor forma de fazer isso é utilizar as coordenadas esféricas, tá certo? E como é que são as coordenadas esféricas? As coordenadas esféricas, vamos deduzir mais ou menos aqui, não vou entrar muito em detalhes, mas vamos deduzir mais ou menos como a gente chega nas coordenadas esféricas. Imagine que aqui você tem a esfera, ó. Essa aqui é a esfera. Então aqui eu seleciono esse ponto aqui, tá? Então apago a esfera. E agora eu vou usar quais coordenadas? A coordenada, uma delas vai ser o raio, porque o que legal da esfera é que o raio é fixo, né? Então o raio aqui eu vou chamar de A. E aí eu vou pegar a projeção deste ponto no plano x, y, tá certo? E aí então eu vou usar este raio aqui, tá bem? Como coordenada. Este ângulo aqui, que é o ângulo de abertura que a gente chama de ângulo azimutal em relação ao eixo z. E vou utilizar esse ângulo θ que também aparece no sistema de coordenadas tanto polares quanto sistema de coordenadas cilíndricos. Então vamos lá. Ó, aqui é a coordenada z. A projeção deste ponto na direção da coordenada z é assim. Tá? E a projeção deste ponto na direção de x, y, primeiro a gente projeta no plano xy, depois a gente projeta na direção de x e na direção de y. Tá? A z, se a gente olhar, a gente tem um triângulo aqui. Que triângulo é esse? Então, o triângulo é assim, né? É um A. Aqui é o Z. Aqui o ângulo φ. Se a gente utilizar a trigonometria, a gente vê que esse lado aqui ele é o adjacente ao ângulo φ. Então, a variável z nossa vai ser a cosseno φ, associada ao ângulo φA. Então, o z, o a cosseno φ. Beleza, está aqui. Ó. Aí a gente projeta isso aqui também no plano aqui embaixo. Então, se a gente olhar, este tamanho é igual a este aqui. Ó. Não parece, mas é. Só por causa da projeção. Então, é exatamente este tamanho, vou chamar isso aqui de B, né? Esse tamanho B aqui.
Então, quem é B? É o lado oposto. Então, EB é A seno φ. Tá bem? Então, aqui de novo a gente tem um outro triângulo, que é o triângulo Q. Vai ser assim, né? É também um triângulo retângulo. Vou fazer um triângulo retângulo aqui. Tá rodado meu triângulo retângulo, né? A hipotenusa é o B. O X é adjacente ao ângulo θ, então aqui é X, θ. E o oposto é o Y, tá? É só olhar aqui no desenho. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem que o X é B cosseno θ e o Y é B seno θ, associado ao ângulo oposto. Mas quem é B é A seno φ. Então, X vai ficar A seno φ cosseno θ. Está aqui, ó. E o Y vai ficar A seno φ seno θ. Está aqui. E o Z é A cosseno φ. Então, esta é a representação de x, y, z nas coordenadas esféricas A, θ, φ. Por que que aí a gente fala que só são duas variáveis variando? Porque o A é fixo. O A é fixo. Se o A variasse, obviamente, ele descreveria o quê? Não a casca esférica, não só a parte externa. Ele escreveria o sólido, tá? Mas como o A é fixo, ele representa só a casquinha. Mas perceba que o ângulo θ e o ângulo φ variam. Nesta representação, o meu φ varia de 0 até π, tá? Porque a gente vai descrever ele de baixo, começando em cima até lá embaixo, e o ângulo θ, ele vai dar uma volta completa aqui, tá? Vai representar a volta completa. Então, o θ varia entre 0 até 2π, tá? Então, essa é a representação. Portanto, as nossas variáveis agora são θ e φ, e a representação da nossa esfera é A cosseno θ seno φ, A seno θ seno φ e A cosseno φ. Ou, representando usando versores, tá? Também pode. É uma forma válida e útil. I mais A seno θ seno φ J mais A cosseno φ K. Tá bem? Isso é uma outra forma. Uma outra superfície, o cilindro. Como é que a gente representa o cilindro na forma parametrizada? Também mais útil fazer o quê? Vamos utilizar a forma parametrizada sendo as coordenadas cilíndricas. E como são as coordenadas cilíndricas, lembra? Então, se eu pegar um cilindro, esse cilindro aqui é x² mais y² igual a 4, isso é um círculo de raio 2 no plano xy, e na direção de z ele regra, tá? Então ele vai descrever isso aqui começando em z igual a 0 até z igual a 1. Tá? Então ele é um círculo na projeção do plano xy. Como é que é a representação do círculo nas coordenadas x, y? Então basicamente a gente tem as coordenadas polares, né? Então você tem um círculo de raio r, o x é igual a r cosseno θ, é só olhar aqui, né, esse ângulo θ. O x ele está associado ao lado adjacente ao ângulo e o y ao lado oposto, então é r seno θ, tá? R não A, né? Vamos usar a letrinha A para raio, para não confundir. Neste caso específico, o meu raio é 2, então é x2 cosseno θ, o y é 2 seno θ e o z é a variável que regra, né? Então ela é apenas a variável z mesmo, é a variável livre. Então, neste exemplo, a gente tem o θ variando de 0 até 2π para descrever o círculo e o z variando de 0 até 1 para descrever o cilindro, começando aqui na base no plano xy, indo até a altura z igual a 1. Então, a representação da superfície é 2 cosseno θ, 2 seno θ, z, ou, utilizando versores, é 2 cosseno versor i, 2 seno versor j, mais z, o versor k. Uma outra superfície legal, importante e útil aí é quando a superfície ela é dada por um plano. Desculpa, um plano. Por uma função. É o gráfico de uma função.
Tá? A gente tem exemplo de superfície que são gráficos de função? Tem, um monte. Por exemplo, quando a gente está ensinando função de várias variáveis, um gráfico que a gente sempre usa é aquele z igual a x quadrado mais y quadrado. Esse aqui é aquele paraboloide assim, né? Ó, essa é a superfície paraboloide. Esse aqui é o gráfico de uma função? É. O z é a função de x e y. A esfera não é gráfico de uma função. Você não tem z igual a xy, tem x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a r ao quadrado. Se você for escrever z, vai ficar z ao quadrado igual a r ao quadrado menos x quadrado mais y quadrado, né? Vai para o lado de lá, fica negativo. Quem é z? Z igual a mais ou menos raiz de o que está aqui dentro, disso tudo aqui. Aí você fala, professor, por que isso não é gráfico? Porque para ser gráfico, cada valor de xy só pode dar um valor de z. Se a gente pegar aqui, ó, se eu pegar esse valor de xy, só tem um valor de z. No caso da esfera, isso não é verdade. A esfera é assim, né? O gráfico da esfera com o centro em 0, 0 é assim. Então, se você pegar um ponto xy aqui, ele tem esse valor de z e o valor de z embaixo. Na verdade, cada calota, né, cada parte da esfera é um sinal. Quando z, a parte é positiva, tem a calota superior, quando é negativa, tem a calota inferior. Tá certo? Então não é gráfico de uma função, mas tem muitas superfícies que são gráficos de função. Tá? Uma outra é a cela, né? Que é x quadrado menos y quadrado, aquela cela, tá? Que é aquele, eu não sei fazer muito bem o desenho, né? É assim a cela, né? Ah, não sei muito bem fazer o desenho dessa cela aqui. Mas a celinha de cavalo aí, tá? É também o gráfico de uma função. É, E aí, como é que a gente representa o gráfico de uma função de forma parametrizada? Dá para fazer e é útil. Né? Então, nesse caso, como é que a gente faz? Ó, o x é x mesmo, tá? O parâmetro x é o x mesmo. O y é o y mesmo, é muito simples. E quem é z? Z é f de xy. Pronto. Essa é a forma parametrizada de representar a superfície, que é um gráfico. Então, como é que fica a superfície? Fica escrito assim: x, y, f de xy, ou, utilizando os versores, é xi mais yj mais f de xy k. Por exemplo, se a gente quiser representar o paraboloide elíptico, o que é o paraboloide elíptico? É o paraboloide, só que ao invés de aqui é o paraboloide, né? Se você fizer um corte assim, ó, fizer um corte, aí vai ser o que aqui? Vai ser um círculo. Tá? Então, cada corte que você faz ao longo do eixo, ao longo não, transversal ao eixo Z, isso vai dar um círculo. Agora, nesse caso, se você fizer um corte aqui, né, esse corte ele vai dar uma elipse que ela é um pouquinho maior numa direção do que outra, tá certo? É, mas a gente consegue representar essa superfície utilizando a forma parametrizada? Consegue. Ó, vai ficar x, y, x quadrado mais 2y quadrado. É do cone, tá? Então você pega o cone. O cone é o gráfico de uma função. É z, por exemplo, o cone, nesse caso, é z igual a 2 raiz de x quadrado mais y quadrado. Isso vai dar esse cone aqui, olha que bonito. Como é que você faz a representação dele? Ó, x, y, 2 raiz de x quadrado mais y quadrado. O cone, ele também pode ser representado em coordenadas polares, tá? Por que que dá para a gente representar o cone em coordenadas polares? Porque agora cada corte que você fizer aqui é um círculo, ó. Isso aqui é um círculo. Tá bem? Na verdade, para você olhar essa representação aí que é circular, basta você olhar como é que é um cone. Então, o que que a gente tem? Se a gente usar em coordenadas polares, a gente coloca x igual a cosseno θ, y igual a seno θ, é, que é representação em coordenadas polares. Então, no lugar do x, a gente coloca z igual a 2 raiz de
no lugar do x, a cosseno θ, no lugar do y, a seno θ, então vai ficar a ao quadrado, tem um quadrado aqui, a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais a ao quadrado seno ao quadrado de θ. A gente tirou ao quadrado em evidência, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso é 1. Então vai ficar 2 raiz quadrada de a ao quadrado, que vai dar 2 vezes a. Então a representação do cone em coordenadas polares vai ficar a cosseno θ, a seno θ, 2a nas variáveis a e θ. E o θ variando entre 0 e 2π, porque representa o círculo, e o a maior ou igual a zero. Você fala, professor, dá para a gente fazer a representação em coordenadas polares desta expressão aqui? Dá. Como é que ficaria esta expressão aqui em coordenadas polares? Então, z igual a x quadrado mais y quadrado. Você pega x igual a cosseno θ, y igual a seno θ, e o z, você vem aqui e substitui essa representação que você está propondo. Então, fica cosseno θ ao quadrado, mais a seno θ ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais a ao quadrado seno ao quadrado de θ, a gente tira em evidência. Isso dá 1. Então, vai ficar z igual a ao quadrado. Então, essa é a representação na forma polar daquele paraboloide que eu coloquei aí. Tá? Bom, vamos lá, vamos lá. Outro tipo de superfície também boa, né? Bem legal de fazer, é o que a gente chama de superfície de revolução. Como é que é a superfície de revolução? Suponha que você tenha o gráfico de x, f de x, então aqui é x, y, tá? No plano xy. Imagine que você rode, dá uma rodada neste gráfico aqui, ó, roda o gráfico, do jeito que está aí, tá? Dá uma rodada no gráfico. O que ele vai gerar? Então, o gráfico ele vai ser basicamente desenhado aqui em R3. O desenho aqui até não está bom, porque como a gente rodou ao longo, então a gente tem aqui, né? Então, melhorar o desenho aqui. Então, eu estou no plano. Então, tem o gráfico aqui no plano X, aqui é Y. Então, o gráfico é assim. Ó, na direção variando X, e aqui eu tenho o Y. Então, o gráfico é assim. Vamos fazer um gráfico aqui simples. Tá? No plano X, Y. Agora eu rodo este gráfico aqui. Rodando esse gráfico, ele vai gerar esta superfície aqui, ó. Ó. Tá bem? Ó, então, gerar a superfície aqui. Basicamente, o que eu vou ter é essa superfície aí. Então, perceba que eu tenho esse gráfico inicialmente, aí rodei ele em torno do eixo X, tá? Ele está rodando em torno do eixo X, e ele gera essa superfície aí. Está parecendo uma buzina, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? Uma buzina. O desenho aí está parecendo essa buzina assim, rodando essa superfície aí, esse gráfico. Uma esfera também a gente pode fazer gerando gráfico? Pode. Então, por exemplo, você tem um pedacinho de um círculo, tá? No plano x, y, aí você gera, roda, né? Faz a revolução, ele vai dar exatamente a esfera, tá? Vai dar exatamente a esfera. Vamos fazer aqui o desenho melhor também. Então aqui a gente está no plano x, y, z. Então o desenho do jeito que está aqui, ele é este aqui. Vamos fazer ele azul, né? Este é o desenho. A gente roda ele assim, né? Esse anel, esse pedacinho de anel aí, rodando, ele vai gerar esta superfície aqui, né? A esfera. Tá? Bom, e como é que a gente faz, né? Constrói
a superfície de revolução. Como é que a gente constrói? Então, primeiro, o que a gente tem? A gente tem o gráfico de y como função de x. Tá? Este gráfico aqui, ó, y como função de x, ou y como função de x, este gráfico. Depois a gente faz o quê? A gente roda ele em torno do eixo x. Tá? A gente roda em torno do eixo x. Se você fizer um corte aqui, tá? Então você tinha um gráfico aqui inicialmente, embaixo, rodou. Se você vier aqui e fizer um corte, você vai ver que no plano YZ é essa projeção aqui, ó, que é o corte que a gente fez ao longo da nossa figura. Você vai ver que você tem um círculo, tá? Se você fizer esse corte aqui ao longo do plano YZ, você vai ver que você tem esse círculo aqui. E qual é o raio do círculo? O raio do círculo, nesse ponto, é x. Então, o raio do círculo vai ser exatamente o f de x. Tá? Então, qualquer ponto que você escolha aqui, né, você tem aqui um x, aqui um outro x, x1, x2. Qual é o raio do círculo? É o valor da imagem da função nesse ponto. Esse é o raio, tá? Que é a distância do x até bater no gráfico. Então, esse aqui representa o raio. Então, o raio sempre vai ser o f de x, que é o valor da função no ponto em que você fez o corte no eixo x. Então, você faz o corte no eixo x, a projeção que você está olhando no plano YZ. Tá? Então, como se pegasse um plano e fizesse esse corte, se você olhar, você vai ver essa sombra aqui. E aí você vai ver que é um círculo de raio f de x. Então, a parametrização vai ser como? O x é livre, tá? Porque você pode fazer o corte em qualquer ponto aqui que você queira. Mas você fez o corte aqui e olha para esse pedaço da figura, você vai ter um círculo. E um círculo a gente usa coordenadas polares, ó, cosseno e seno. E o raio é quem? F de x. Tanto em y quanto em z. Vai ser f de x o raio. Se você fizer aqui, né, y quadrado mais z ao quadrado, vai descobrir que vai dar f de x ao quadrado. Ou seja, isso aqui é um círculo de raio f de x. Tá? Só um detalhe, fala, professor, por que você está usando na variável y agora θ e na variável z seno? Nem coordenadas polares padrão, a gente utiliza x, y, não é isso? Agora, olhando para essas coordenadas, olha quem está o eixo de baixo. É y e o eixo de cima é quem? É z. Então, quem está fazendo o papel aqui na projeção no plano YZ, o meu y era o antigo x e meu z era o antigo y. Tá certo? E lembrando que o x é cosseno, o y é seno. Então, é a mesma coisa aqui. Ó. Então, o f de x vai ser, desculpe, o y vai ser cosseno e o z vai ser o seno. E aí, na variação, o que vai acontecer? O meu θ aqui varia de 0 a 2π e o meu x varia da onde ele está variando mesmo inicialmente. Então, a parametrização minha vai ficar da superfície de revolução é x, f de x cosseno θ, f de x seno θ. Ou, na forma usando versores, x e y, mais f de x cosseno θ j, mais f de x seno de θ k. Vamos lá, ó. Encontre as equações da superfície paramétrica fazendo-se a revolução de y seno de x, variando de 0 até 2π, em torno do eixo x. Bom, usando a fórmula acima, é muito simples a fórmula acima, porque a fórmula acima vai ficar o quê? X igual a x, só vamos trocar aqui, ó, só o f de x que eu preciso pôr. Então, se eu estou dando para você a função, o meu f de x é seno de x, então como é que vai ficar a representação? Vai ficar x, o f de x aqui, ó, seno de x cosseno de θ, e o z, seno x seno θ. Vamos ver como é que é o gráfico dessa estrutura aí, usando aquele software que a gente, online que a gente estava usando. Então, aqui vai ficar, ó, o x a gente vai colocar
a variável aqui, a gente vai ter que usar as variáveis que estão ali, U e V. Mas tudo bem, a gente usa o U como se fosse o nosso X, tá? Então aqui vai ficar U. E a θ vai ser a V. Então aqui vai ficar, ó, seno U vezes cosseno V. Vamos ver lá o desenho como é que ficou. Ficou assim. E a outra é seno U vezes seno V. Olha lá como é que ficou o desenho. Ficou legal, né? Se você olhar, né? Se você olhar no corte no plano ZX ou no plano Z, no plano YX, que é esse aqui, essa olhada aqui, ó, você vai ver que isso representa um seno, tá vendo? Agora, se você olhar no plano, na visão, no plano XZ, você vai ver que isso são círculos, de raio variando, mas são círculos, tá? Então essa é a superfície. Se quiser, a gente pode colocar variação maior aqui, tá? Olha o desenho, ficou bonito, tá? Eu acho que o nosso exemplo, o U varia de 0 até 2π. E o V, que seria o ângulo θ, vai ser de 0 até 2π também. Não sei se ele aceita escrever π aqui, mas vamos lá. Não. Então é 3,15, tá? Só para fechar. 3,15, que é 2 vezes 3,15. Aí ele apaga. 2 vezes 3,15 é mais ou menos 6,3. 6,3. Tá, então o desenho é esse aqui, ó. Lá, usando aquelas coordenadas, a gente tem exatamente isso aqui. Se olhar aqui, ó, são círculos no plano X, plano XY, desculpe, no plano YZ, são círculos, e no plano X, é, no plano XY, assim, né? Se você olhar, né, isso representa a função seno, ó. Começa em 0, se anula aqui e volta, né? Então, o gráfico da função seno. Agora, plano tangente. O que é o plano tangente? Dado uma superfície, a gente tem essa superfície aqui, olha que bonita a superfície. Essa superfície. A superfície, se ela for suave, então você imagina que você tem a superfície, se ela for suave, em um ponto na superfície, a gente pode colocar uma folha de papel. Esta folha de papel é um plano, olha que legal, um plano que a gente encosta aí na nossa superfície, tá? E este plano aqui que a gente coloca sobre a superfície, ele é chamado de plano tangente, tá? Qualquer superfície dá para você fazer isso. Só imagine que você tem uma esfera, escolhe um ponto na esfera, você pode pegar uma folha de papel e colocar encostadinha na esfera. Cada folha de papel ela tem que estar bonitinha, né? É um plano mesmo, não pode fazer volta, né? A folha de papel dura aí, né? Então se encosta em qualquer ponto, você pode fazer isso. Isso a gente chama de plano tangente, tá? É um plano que tangencia a superfície, igual a gente tinha a reta tangente, né? Você tinha a curva lá, uma curva, você escolhia um ponto, a reta tangente é assim, né? Ela encosta sobre a sua curva. No caso do plano, a gente tem o plano que está encostando sobre a nossa superfície. Então a gente tem a superfície com equações x de uv, mais y de uv, mais e de uv, né? Nas variáveis i, j, k.
tá? Nos vetores de JK. Como é que a gente encontra o plano tangente? Para a gente encontrar o plano tangente, a gente precisa do que para encontrar o plano? A gente acabou de ver que basta a gente ter um ponto pelo qual ele passa, mais dois vetores, tá? Que estão dentro do plano. Aí você fala, professor, como é que eu encontro esses vetores? Bom, não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, para minha curva, como é que eu fazia para encontrar a curva tangente? Eu chegava aqui, calculava a derivada neste ponto, tá? A derivada ela tem a inclinação da reta tangente. Então, a derivada aqui ela vai ter exatamente a inclinação da reta tangente. Então, para encontrar a reta tangente passando no ponto aqui, no ponto P0 do plano, como é que era a reta tangente? Muito fácil também, era P0 mais, se aqui for um vetor V, é V vezes um parâmetro só. Tá? E no plano tangente, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. No plano tangente, a gente vai fazer uma coisa muito parecida. No plano tangente, a gente tem uma coisa assim, né? Este é o plano tangente. Então, a gente anda ao longo de uma variável. Então, a gente acha a reta tangente aqui, que é o vetor naquela direção. E depois a gente anda ao longo de outra variável. Imagina que a superfície fosse assim. Nesse ponto. Então, a gente tem um outro vetor nessa direção. O que é andar numa variável na outra variável? Variar, a superfície depende de u e v, certo? Então eu fixo a variável v e vario só a variável u. Eu descrevo uma curva, né? Quando você fixa uma variável e varia só outra, você descreve uma curva. Se você vem aqui e calcula a derivada desta expressão em relação à variável u, que é a derivada parcial de r em relação a u, você tem este vetor. Similarmente, se você congela a variável u e varia a variável v, você tem uma outra curva, essa curva vermelha aqui, não sei se exatamente são essas curvas, mas a ideia é que seja uma outra curva. E aí você calcula a derivada e avalia no ponto. A derivada parcial de v avalia no ponto. Aí você vai ter esse outro vetor. Então, quando você calcula os dois vetores, as derivadas parcial da sua função r, né, que é a sua superfície, em relação a u, depois em relação a v, o que você vai ter? Você vai ter exatamente esses dois vetores aqui. Ó. Esse aqui é um vetor r que a gente vai chamar, por exemplo, de ru, que é a derivada do r em relação à variável u. E este aqui é um outro vetor que a gente vai chamar de rv, que é a derivada parcial de r em relação a v. Não sei se eles são assim, mas eles não são paralelos. Essa que é a ideia boa aí para a gente construir. Tá? Então, a gente tem o r de u, que é a derivada de r em relação a u, que vai dar por essa expressão, a derivada parcial de x em relação a u, derivada parcial de y em relação a u, derivada parcial de z em relação a u. E a gente vai ter o quê? O r de v, que é a derivada parcial de r em relação a v. Tá bem? Aonde? No ponto P0. Quem é o P0? O P0, a gente encontra o ponto P0 como sendo o x de u0v0, y de u0v0 e o z de u0v0. Portanto, quando a gente faz a avaliação desses vetores R, aqui é RV e RU, ele vai ter que ser, aqui não é R de x, y, é x, UV, né? Que são as variáveis que a gente está usando. UV. UV. A gente está derivando em relação a U e em relação a V. Então, a gente encontra quem é o 0 e V0 e substitui aqui. Então, coloca R de V no ponto 0, V0, R de U no ponto 0, V0. Tá? E para a gente encontrar o plano tangente, como é que a gente faz? Ó, temos duas formas de encontrar o plano tangente. Duas. Uma forma só vale em dimensão 3. Então, se você tiver uma superfície em 3 dimensões,
o que eu estou falando aqui vai valer tanto um caso quanto o outro. Mas a segunda possibilidade é um caso mais geral, vale inclusive para você encontrar o plano tangente em dimensão mais alta, tá? Em dimensão 4 e assim sucessivamente. Bom, vamos encontrar primeiro usando a forma cartesiana através do que a gente chama reta normal? Bom, então aqui eu fiz um desenho bonitinho. Eu tenho a superfície, que é isso que está em azul. Eu tenho vermelho aqui, que seria o plano tangente. E aí, no plano tangente, eu tenho os dois vetores, o RU, o RV, avaliada nesse ponto aqui, é o meu ponto P0, tá? Vou pôr P0 aqui. O RU é a derivada da superfície R em relação à variável U, o RV é a derivada da superfície R em relação à variável V. Perceba que eu consigo encontrar esse vetor verde aqui, é o vetor normal. O que é o vetor normal? É aquele vetor que faz um ângulo de 90 graus com o plano, este plano, vou chamar ele de π, do plano π. Tá certo? E como é que a gente encontra o vetor normal? A gente pode usar o produto vetorial. Se você fizer o produto vetorial de R por V, usando a regrinha da mão direita, lembra a regrinha da mão direita? Você pega um vetor V aqui, né? Um vetor W. Então, você calcula V, produto vetorial com W, tá? Esses dois vetores aqui. Só estou lembrando lá do álgebra linear. O que vai acontecer? O que ele vai gerar? Se você lembrar da regrinha da mão direita, é como se você pegasse a sua mãozinha direita, pusesse os dedinhos ao longo de V, né, que é a primeira, desse um tapa de V na direção de W, e aonde apontar o seu dedão é a direção do seu vetor normal. Então, como se você enfiasse a mãozinha aqui, desse um tapa na direção de W, e isso vai apontar para cima na direção normal. Então, a gente sabe que o produto vetorial de V por W gera um vetor perpendicular ao plano formado por V e W. Então, na verdade, forma este plano aqui. Então, esses dois vetores formam esse plano tangente e o vetor normal faz um ângulo de 90 graus. Aqui eu fiz o mesmo desenho, aqui sem projeção, um desenho mais simples de olhar. E aí, como é que a gente encontra agora a equação do plano na forma cartesiana, né? Lembrando lá de álgebra linear? É muito fácil. A gente pega o ponto P0 é um ponto dado, tá? É um ponto pelo qual a gente vai encontrar o plano tangente. Então, o que a gente faz? Ó, a gente tem aqui o plano que a gente quer encontrar a equação dele, pega um ponto genérico. A gente chama esse ponto genérico de x, y, z. Aí a gente encontra o vetor. Que vetor? O vetor saindo do ponto P0 e indo em direção ao vetor x, y, z. Esse vetor aqui a gente chama de v. E como é que a gente encontra esse vetor? É só pegar o ponto genérico, x, y, z, menos o ponto P0. P0 é x0, y0, z0. Então faça a diferença, né? Então vai ficar x menos x0, y menos y0, z menos z0. Só coloquei aqui P0 é x0, y0, z0. O que acontece? Olha para o desenho. Está vendo que forma um ângulo 90 graus entre o vetor n e o vetor v? Então, a equação do plano nada mais é do que o produto interno do vetor v para o vetor n, né? O vetor n aqui. Isso aqui dando zero. Isso aqui é exatamente a equação do plano. Essa equação aqui gera a equação cartesiana que a gente está acostumado a encontrar, tá? Uma outra forma de encontrar o plano tangente é muito mais simples, inclusive, molezinha de fazer, é o quê? É só pegar o ponto P0, que é um ponto pelo qual ele passa, mais o RU, a derivada parcial de R em relação a U no ponto U0V0 vezes um parâmetro, no caso U, podia ser U ou V, tanto faz. E não precisa ser o U, tá? Por causa da derivada que ser U, aqui podia ser V, não tem problema nenhum, não altera em nada. E o outro RV de U0V0 vezes o outro parâmetro V. Vamos fazer um exemplo aí? Vamos lá então. Ó,
Encontre o plano tangente à superfície x igual ao quadrado, y igual a v ao quadrado e z igual a 1 mais 2v. Vamos fazer o desenho da superfície lá no software? Eu não sei como é esse desenho, mas como a gente tem um software para a gente fazer, vamos lá fazer o desenho. Não estou pedindo, mas vamos fazer. O exercício não está pedindo, mas vamos fazer. Então é u quadrado, v ao quadrado, 2 mais u. Então vamos lá, ó. U ao quadrado, v ao quadrado, 2 mais u. Eu acho que é esse aí. Tá? Opa, u mais 2v. Vamos ver. U mais 2v. Então é u mais 2 vezes v. Fazer o desenho aí. Ó, esse é o desenho aqui da nossa superfície. Vamos colocar no intervalo menos 2 até 2, com um intervalo mais simétrico. Menos 2 até 2. Vamos lá. Está aqui o desenho. Ó, essa aqui é a minha superfície. Olha que legal. Muito legal a superfície aqui, tá? Então a superfície que a gente está gerando é esta aqui. Perceba que tanto x e quanto o y são positivos, né? Porque o ao quadrado v ao quadrado, então vai ser positivo na direção, mas essa é a superfície. Não pedi para fazer o desenho, tá? A gente já pode fazer direto. Isso aqui não é gráfico de função, né? A gente pode olhar que não é gráfico de função. Bom, então vamos lá. O que a gente precisa aqui, né? Então, o ponto nosso é o ponto 1, 1 e 3. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou encontrar o 0 e v0 do ponto, porque isso aqui foi o ponto P0. Então, aqui, ó, vou resolver, né? O ponto P0 é igual a 1, 1, 3, tá? Então, primeiro passo, vamos encontrar o 0 e v0, tal que o P de u0, v0 seja igual a 1, 1, 3. O que a gente faz? É só pegar as coordenadas e igualar a 1, 1, 3. Então, a gente vai ter o que? Ó? O 0 ao quadrado vai ter que ser 1, v0 ao quadrado vai ter que ser 1, e o 0 mais 2v0 vai ter que ser 3. Tá? Qual a solução? Aqui a gente tem duas possibilidades. A gente tem o 0 igual a mais ou menos 1, o v0 também mais ou menos 1. Tá bem? Aqui a gente tem que o 0 mais 2v0 é 3. A única possibilidade aqui para a gente fazer essa escolha de u0, v0 e aqui dá 3 é que o 0 seja 1 e v0 seja 1 também. Tá? Porque é mais ou menos 1. Por exemplo, se eu pegar o 0 igual a menos 1 e v0 igual a menos 1, vai dar menos 3. O 0 igual a menos 1 e v0 igual a 1 vai ficar menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, a única possibilidade daqui dá 3, né? Então, juntando tudo isso aqui, o 0 igual a 1 e v0 igual a 1. Beleza, a gente já achou o 0 e v0. Então, a gente já sabe para poder substituir na nossa expressão. Segundo, vamos lá encontrar os vetores tangente. Então, o que a gente faz? Eu sei que o meu r aqui é u ao quadrado, né? Vamos colocar na forma de versor, né? Então, vai ficar u ao quadrado i mais v ao quadrado j mais u mais 2v. K. Então, o RU, que é a derivada parcial de R em relação a U. Então, derivando a expressão de cima em relação a U, vai ficar 2U e o V em relação a U é zero, né? Não tem, então não vou nem pôr. Mais a derivada aqui em relação a 1 vai dar 1, então vai ficar K. O RV vai ficar
ddv de r, que vai dar derivada de u ao quadrado é zero, derivada de v ao quadrado é 2vj, mais a derivada disso aqui em relação a v é 2k, tá? Avaliando no ponto 1, 1, a gente descobre que isso aqui vai dar o vetor. Vou até colocar o vetor já, ó. 2, 0, 1. E avaliando isso aqui no ponto 1, vai ficar 0, 2, 2. Então a gente vai lá, já sabe os vetores. Agora, encontrando o vetor normal, temos RU cartesiano RV, isso aqui é o det de quem? IJK do vetor 2, 0, 1, 0, 2, 2. Como é que a gente encontra o determinante? A gente vem aqui, copia a primeira coluna, copia a segunda coluna e faz a conta, né? Então vai dar o que aqui? Vai ficar I vezes 0 vezes 2 dá 0, nem vou pôr. J vezes 1 vezes 0 dá 0, nem vou pôr. 2 K vezes 2 vezes 2 dá 4K. Subindo agora, 0 vezes 0 vezes K, não vou pôr. 2 vezes 2 vezes I vai ficar menos, né, que troca o sinal. Então, menos 2I. 2 vezes 2 vezes J, menos 4J. Tá? Então, usando a fórmula V, produto interno com N, igual a zero para o plano, quem é o V? Lembra quem é o V? O V era x, y, z, menos o ponto P0, que é 1, 1, 3. Então, aqui vai ficar x menos 1, y menos 1, z menos 1. Opa, z menos 3, né? Z menos 1 não, z menos 3. Então, agora eu pego este vetor V, faço o produto interno com este vetor aqui, ó. Podemos escrever ele assim, 4 menos 2 menos 4. Então, vai ficar, então, fazendo V, produto interno com N, isso aqui vai dar, o V é x menos 1, y menos 1, z menos 3. Produto interno com 4, menos 2, menos 4, isso tem que dar zero. Então, vai ficar o quê? Vai ficar esse vezes esse. Então, vai ficar 4x menos 1, menos 2y menos 1, menos 4z menos 3 igual a zero. Se a gente quiser juntar e abrir, a gente pode. Vamos abrir aí, né? Então, vai ficar 4x menos 4, menos 2y mais 2, menos 4z mais 12, igual a zero. Então, aqui vai ficar menos 4z, menos 2y, mais 4x, menos 4 mais 2 mais 12, vai ficar mais 10 igual a zero. Se você quiser escrever esse z como função de x, y, fazer assim, né? Menos 4z igual a menos 4x mais 2y menos 10, passo o menos 4 dividindo. Então, vai ficar zx, aqui menos meio y, mais 5 meios. Essa é a expressão do plano cartesiano, a expressão do plano na forma cartesiana. A segunda forma, tá? Vou colocar aqui, a segunda forma é obtida através do quê? Lembra? P0 mais RU mais RVV. Então aqui vai ficar simplesmente o quê?
vai ficar simplesmente, deixa eu arrumar isso aqui, vai ficar simplesmente assim, né? O P é 113 mais o RU ele é 201. Aqui é XYZ, né, que é o plano. E o RV é 022. 022V. Fazendo a continha, vai ficar, ó, X vai ficar 1 mais 2U. A coordenada Y, 1 mais 2V. E a coordenada Z, 3 mais U mais 2V. Tá? Essa é a representação do mesmo plano acima na forma paramétrica. Uma outra coisa aí, né? Como é que a gente calcula a área de uma superfície? Como é que a gente faz para encontrar a área da superfície? Bom, primeiro de tudo, a gente sabe que a superfície ela é obtida de que forma? Ela é o mapeamento de uma região bidimensional através de uma função, tá certo? Essa função aqui ela pode ser aquela função paramétrica, aonde num espaço de dimensão maior ou igual a 3, qualquer aí, tá? Então ela gera uma estrutura de dimensão 2. Como é que a gente faz para calcular a área da superfície? Bom, então vamos dar assim, uma ideia básica, né? Uma ideia bem simples aí para a gente tentar entender. Imagine que eu pegue aqui dentro do meu plano UV um elementinho de um controle de tamanhos ΔU, ΔV. Então, você está vendo que eu tenho aqui um retângulozinho, ó. Um retângulozinho, largura ΔU, altura ΔV. E faço o mapeamento disso aqui, né, só dessa aqui, esse pedacinho, através da função que gera superfície aqui. Então, quando eu mapear esta região, ela vai levar numa outra região aqui na minha superfície, tá? Não necessariamente é um retângulo, vai dar uma região um pouco mais geral aqui, tá? Regiãozinha um pouquinho mais geral, tá? O eixo de cima, talvez eu chame R delta UV, né? Porque aqui se eu olhar aqui o V está fixo, o U varia, assim o U está fixo e o V varia. Então aqui a gente tem a mesma ideia, né? R de U delta V. Bom, o elemento de área no plano UV diferencial, o que é o elemento diferencial? É a idealização do menor retângulo que a gente pode ter no plano V. Então a gente idealiza abstratamente o menor retângulo que a gente pode, porque aqui eu tenho um retângulo de larguras ΔU, ΔV. ΔU e ΔV ainda são tamanhos medíveis na régua. Pode ser pequeno, mas ainda é medido, tá? Ainda tem uma dimensão física. Mas a gente idealiza isso utilizando o elemento de menor área possível, né? É o menor retângulo possível que a gente pode ter. Você fala, professor, o menor retângulo possível que você pode ter é um ponto. Então a gente idealiza isso, né? Na verdade não é um ponto, basicamente é um retângulo mesmo. E a gente um retângulo de área a mínima possível, né? A gente nem consegue encontrar, né, uma estrutura abstrata. E a gente idealiza esse retângulo como tendo área DU/DV, tá certo? E a gente chama DU/DV de DA, esse é o nome que a gente dá como o diferencial de área. Bom, como é que a gente faz? O que acontece com esse retângulo de áreas DU/DV lá na superfície de cima? Então, esse lado da superfície, lá na projeção da superfície, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar, se você olhar bem, né? Essa largura aqui é o R ΔU V. Se a gente tomar o limite do ΔU indo para zero, a gente vai ter um R DUV, que a gente pode escrever assim, né, aplicando a regra da cadeia, como RU DU. Que aqui é a mesma coisa, né? Só que eu estou fazendo tudo formal, não tem nada rigoroso, estou dando uma ideia. RU aqui DV
Isso aqui vai ficar um RV dV. Então, o nosso retângulozinho ele vai ter o quê? Larguras RU DU, altura RV dV. Tá? Como é que a gente encontra a área de um retângulo através de dois vetores? Se você lembrar de álgebra linear, né? Se eu dou dois vetores V e U, tá? V e U, ele gera, na verdade, um paralelogramo. Não precisa ser um retângulo, um paralelogramo geral, ó, tá? Então V e W. Como é que você encontra a área desse retângulo aqui? Basta você pegar o produto vetorial V por W e pegar a norma desse produto vetorial. Então a área vai ser exatamente isso aqui. Então, para a gente encontrar o nosso elemento de área diferencial na superfície, o que a gente faz? Eu quero encontrar essa área aqui. Ó. O que eu faço? Isso aqui não necessariamente é um retângulo, pode ser também um paralelogramo, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas um retângulo, pode ser um paralelogramo geral. Como é que a gente faz para encontrar o elemento diferencial na superfície, né? Então vai ficar o RUDU, produto vetorial RVDV, tá? O DU e o DV são números, e como números, eles podem sair fora da norma. Lembrando que isso aqui são números positivos, então ele sair fora da norma não faz nada com ele. Aí fica o produto vetorial de RU por RV. Então, o elemento diferencial de área vai ser RU, produto vetorial RV, DU, DV. Se eu quero encontrar a área, se tiver a área, como é que você encontra a área? Você pega a integral do diferencial de área sobre o domínio todo. Então, quando você pega o diferencial de área e integra sobre o domínio todo, você vai ter a área toda. Que aqui o diferencial de área é essa quantidade aqui. Então, basicamente, para a gente encontrar a área, a gente faz esta integral, que é o RU, produto vetorial RV, DU, DV ou DA, né? Vamos trocar isso aqui por DA, que é melhor. Lembrando que esse DA aqui é o DU, DV, tá? Esse DA aqui, ó, vou pôr um DA chapéu aqui, é o DU, DV, tá certo? Que são... é diferente, esse DA aqui é diferente, esse é o DA, é o elemento diferencial de área lá no plano V. Isso tudo aqui multiplicado, inclusive por essa quantidade aqui, isso tudo dá o elemento diferencial de área sobre a superfície. Tá? Então essa quantidade aqui, basicamente, ela está corrigindo a deformação que é feita quando a gente pega o mapeamento do retângulo dx dy na superfície. Tá? Vamos fazer um exemplo? Ó, determine a esfera de raio R. Desculpe, de raio A. Então vamos lá. Então o que a gente precisa, né? Então passo 1. A gente precisa da representação da esfera. Como é que é a representação da esfera? R θ φ, a gente já sabe. É A cosseno θ seno φ, A seno θ seno φ, e o Z é A cosseno φ. Tá certo? Eu vou precisar, aqui são duas variáveis, eu vou precisar do Rθ, que é um Rθ. É a derivada disso em relação a θ. Eu podia pôr na forma de versores, mas eu vou deixar aqui, tá? Na forma de uma tripla mesmo, né? Tem três entradas. Então vai ficar A é constante, então vou derivar só o cosseno. Então vai ficar menos A seno θ seno φ, A cosseno θ seno φ, e aqui não depende de θ, então vai ficar zero. E o Rφ, que é a derivada de R em relação a φ, vai ficar A cosseno θ cosseno φ, o outro A seno θ cosseno φ, e o último menos A seno φ. Vamos calcular o produto vetorial agora. Calculamos.
R θ, produto vetorial com Rφ. Olha, não faz diferença a ordem que a gente usa. A gente sabe muito bem que o produto vetorial é anticomutativo, então Rθ, produto vetorial com Rφ, vai dar menos Rφ, produto vetorial com Rθ. Mas como a gente quer a norma, então se o sinal der trocado do que deveria dar, né, a norma corrige o sinal. Então aqui vai ficar o quê? Ó? Det de I, deixar até um espacinho maior aqui, né? Vou colocar quem é o vetor, é menos A seno θ seno φ, vou pôr J aqui, né? A cosseno θ é seno φ, K, zero. O outro é A cosseno θ cosseno φ, o J é A seno θ cosseno φ, o K é menos A seno φ. A gente repete a primeira, A seno θ seno φ, A cosseno θ cosseno φ, e a segunda, A cosseno θ seno φ, A seno θ cosseno φ, tá? Repete as duas aí. Então vamos lá, vamos ver a conta que vai dar. Então vai ficar I, né? Então, vamos pôr I aqui. Vai ficar A menos A, né? Cosseno θ seno φ ao quadrado. Então vai ficar menos A cosseno θ seno ao quadrado de φ. O J tem um zero aqui, a gente não põe. O K vai ficar menos também. Então, menos A, eu ponho entre parênteses aqui também. Seno θ ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ. Seno φ cosseno φ. Seno φ cosseno φ. Tá? Esse é o K. Agora vamos subir. Esse vezes esse vezes esse vai ficar menos, né? Menos A ao quadrado. Ah, todos têm A ao quadrado. Aqui é ao quadrado também, aqui é ao quadrado. A ao quadrado, cosseno ao quadrado, cosseno φ seno φ. K, o I vai dar zero e o J vai ficar menos com menos vai estar mais, trocando o sinal, então vai ficar menos, né? Vou pôr aqui menos A ao quadrado, seno θ, seno ao quadrado de φ, J. Vamos ver se a gente consegue juntar alguma coisa. Ó, todo mundo tem menos, então vou pôr menos do lado de fora para não precisar carregar. Então aqui vai ficar o A ao quadrado todo mundo tem também, vou pôr do lado de fora. Então vai ficar cosseno θ seno ao quadrado de φ e mais, eu tirei o menos lá de fora, seno θ seno ao quadrado de φ J. Ó, seno ao quadrado e seno ao quadrado. E o K eu tenho esse, dá para juntar com esse. Tá vendo que aqui eu tenho seno φ cosseno φ, seno ao quadrado mais seno ao quadrado? Então, seno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1. Então, tirando evidência, vai ficar seno φ cosseno φ K. Tá bem? Agora a gente vai encontrar a norma. Então, agora encontrando a norma de Rφ cartesiano Rθ cartesiano Rφ, isso aqui vai dar o quê? É a raiz quadrada de quem? Da primeira coordenada ao quadrado, ó, todo mundo tem A, então vai ficar... quando eu levar o A ao quadrado, menos A ao quadrado, vai ficar A quarta. Tirando a raiz, vai sobrar A ao quadrado. Então já vou tirar para o lado de fora aqui, ó. A ao quadrado, para não ficar carregando muito. Mas se você quiser fazer em detalhes toda a conta, faz e coloca lá para garantir que esse A ao quadrado vai sair do lado de fora. Então vai ficar o quê?
essa primeira coordenada ao quadrado, então vai ficar cosseno ao quadrado seno a quarta de φ mais seno ao quadrado seno a quarta de φ mais seno ao quadrado cosseno ao quadrado de φ, que é a última coordenada. Dá para juntar as coisas aí? Muito provavelmente vai dar, né? Tá vendo? Ó? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Então aqui vai ficar, juntando esse com esse, vai ficar seno a quarta de φ mais seno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de φ. Dá para a gente arrumar alguma coisa ainda para tirar em evidência? Dá, né? Então vai ficar assim, né? Vai ficar seno ao quadrado mais seno ao quadrado, a gente tira em evidência. Vai ficar seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, não é isso? Que fica em evidência, porque eu tiro um seno ao quadrado aqui. Então vai ficar seno ao quadrado, tirei do lado de fora. Olha quanto que dá isso aqui de novo. Isso aqui vai dar 1. Então vai dar para tirar a raiz de seno ao quadrado. Olha que moleza, né? Então dá aquele trabalhão todo para fazer a conta. No final das contas vai ficar ao quadrado seno φ. Só isso que sobra para a gente dessa norma aqui. Tá? Então, para encontrar a área, então a área vai ficar integral sobre domínio de quem? De A ao quadrado, seno ao quadrado de φ dA. Só para lembrar, na representação da esfera, o θ varia de onde até onde? De 0 a 2π. O φ varia de onde até onde? O φ varia de 0 até π. Então, é uma região retangular, as variáveis θ e φ. Então, essa integral aqui não importa a ordem que a gente faça, porque uma variável não depende da outra. Então, por exemplo, eu posso integrar primeiro em relação à variável θ e depois eu integro em relação à variável φ. Então, fica ao quadrado seno ao quadrado de φ dθ dφ. Por que eu faço isso primeiro? Porque o θ é moleza, ó, o dφ sai para fora, então essa integral a gente pode quebrar assim, ó, como 0 a π ao quadrado, né, o a sai, seno ao quadrado de φ dφ vezes integral de 0 até θ dθ. Essa não é θ, aqui é 2π. 2π. Essa integral aqui, moleza de fazer. A integral de dθ vai ficar θ, variando de 0 até 2π. Então, ao quadrado, a integral do seno é menos cosseno, variando entre 0 até π. Moleza, tá? Desculpa. Então, substituindo os limites de integração aí, vai ficar o quê? Cosseno de π é menos 1, então fica menos 1 menos 0. Então, menos com menos vai ficar mais, né? Cosseno de φ é π, né? Então, tirar o menos para fora fica mais fácil. Menos 1 menos menos 1, que dá menos 1 também, vezes 2π. Então, isso aqui vai ficar menos 2 vai dar 2, então vai ficar 4π ao quadrado. Então, a área da esfera é 4π ao quadrado. Tá certo? Molezinha. Bom, e a área de uma superfície gráfica? Ou seja, imagine que a gente tem o gráfico de uma superfície. Tá? Lembra como é que é a representação de uma superfície dada por um gráfico? É assim. Era R, que era x, y, f de x, y na coordenada z. Ou a representação, utilizando versores, era R, I, y, j, f de x, y, k. Como é que a gente faz para encontrar
é a área da superfície. Então a gente tem que primeiro encontrar os vetores tangentes. Então se você vir aqui derivar em relação, que são as duas parâmetros, é x e y. Então eu derivo parcialmente em relação a x. Então a derivada disso vai dar 1, daqui parcial vai dar 0, e aqui vai a derivada parcial de f em relação a x. Então vai ficar i mais df dxk. E derivo parcialmente em relação a y. Então a derivada parcial disso em relação a y é 0, isso aqui vai dar 1, e aqui vai df dy multiplicado por k. Aí eu faço o quê? Vamos lá? Eu calculo o R, produto vetorial, Rx, está até esquisito isso aqui, né? Vamos melhorar isso aqui, o desenho. Desenho não, é Rx, produto vetorial com Ry, ó, são os dois vetores. O que vai dar? IJK, em Rx vai ficar 1, 0 df dx, né? Porque isso aqui vai ficar 1, 0 df dx. E aqui 0, 1 df dy. Pronto. 0, 1 df dy. Nessa coluna vai ficar i, 1, 0. Coluna j, 0, 1. Como é que a gente calcula? A gente repete, né? Para poder calcular, né? Repete a primeira coluna e a segunda coluna. Então vai ficar o quê? Ó? I vezes 0 vezes df dy dá 0 vezes i, porque dá 0. J df dx 0 vai dar 0, j. K, 1 vezes 1 dá só k. 0, 0k vai dar 0k. 1 df dx vezes i, a gente troca o sinal, então vai ficar menos df dx, porque está subindo nessa direção. E df dy, 1 vezes j, trocando o sinal, menos df dy. Ou seja, o produto vetorial R, produto vetorial com Ry, vai dar menos df dxi, menos df dyj, mais k. Calculando a norma, como é que é a norma? É a derivada disso ao quadrado, df dx ao quadrado, a derivada disso ao quadrado, df dy ao quadrado, mais 1. Então, para encontrar a área da superfície, o que a gente faz? A gente faz a integral da norma de Rx produto vetorial com Ry, dx dy. Quem é isso aqui? Isso vai ser essa quantidade, né? Raiz quadrada df dx ao quadrado, df dy ao quadrado, mais 1. Vamos fazer um exemplo aí. Ó. Encontre a área do paraboloide z igual a x quadrado mais y quadrado abaixo do plano z igual a 9. Vamos fazer o desenho aqui primeiro, para a gente encontrar aonde a gente vai fazer a variação das nossas variáveis. Ó, este aqui é o paraboloide. Tá? O plano z igual a 9 é este plano aqui. Ó. Plano aí de altura 9, que é 9. Tá bem? Então a gente tem que ver de onde até onde a nossa variável x e y varia. No paraboloide, se você olhar, se você faz um corte desse tipo, a gente vai ver que no paraboloide a gente tem esta região aqui, que é a projeção do paraboloide. Então, o nosso domínio ele varia para gerar esse paraboloide, ele varia dentro deste círculo aqui, tá? Então o círculo aqui vai ser um círculo de raio 0 até raio 3, tá? Então, você fala, professor, qual a mais vantagem da gente fazer? Na hora que a gente for fazer a integral, a região de integração é uma região circular, tá? Porque é aqui que é o domínio que eu estou variando o x, y. Os parâmetros meus tá variando na projeção deste paraboloide aqui. Então, ele vai dar um círculo. Então, é vantagem mudar em coordenadas polares. Só que antes da gente mudar em coordenadas polares, a gente tem que encontrar essa expressão aqui. Então, eu vou precisar do quê? O meu f é x quadrado mais y quadrado, que é exatamente a variável z que corresponde à imagem da minha função. Vou precisar da derivada parcial de f em relação a x, vai dar 2x. Vou precisar da derivada parcial de f em relação a y, que vai dar 2y. Então, jogando aqui na minha expressão, aqui vai ficar assim, né? Então, a minha área vai ficar a integral sobre o domínio é este aqui que eu pintei de vermelho, raiz quadrada de 1 mais
df dx, 2x ao quadrado, mais df dy, 2y ao quadrado, aqui dA. Então, meu A, raiz quadrada de o quê? Vai ficar 1 mais 4x quadrado mais 4y quadrado. Vou tirar o 4 em evidência, tá bem? E aqui dA. Bom, perceba que vale a pena a gente mudar para coordenadas polares, tá? Deixa eu pôr uma página a mais aqui. Ó, mudando para coordenadas polares, o que acontece? O meu x vira r cosseno θ, meu y vira r seno θ, e a gente sabe muito bem que x quadrado mais y quadrado vai dar r ao quadrado, né? Só pegar x quadrado mais y quadrado, a gente vai ter isso aí. Então, o que acontece? Com a minha área vai ficar assim, ó. Já coloco os limites de integração. A vantagem é o seguinte, a gente tem um círculo de raio 3 aqui, né? Ó, todo mundo, de 0 até 3. Quando a gente passa para coordenadas polares, o que acontece? A gente tem uma região retangular, com o nosso θ variando de 0 até 2π e o nosso r variando de 0 até 3. Tá certo? Então, aqui, como a região é retangular, tanto faz a ordem que eu integro. Por exemplo, eu vou integrar em relação a θ primeiro, depois em relação a r. Então, vai ficar 1 mais 4r ao quadrado, que vai ficar no lugar do x mais y ao quadrado, a gente troca por r ao quadrado. Lembrando que a gente, quando muda de uma variável para outra, tem que aparecer aquele elemento de mudança de volume, que é exatamente o que? Para as coordenadas polares, é o r, tá? Que aparece o módulo do determinante do jacobiano, que nesse caso aqui vai ser para coordenadas polares, a gente sabe que é o r. Então aqui vai ficar a ordem primeiro, né? dθ dr. Essa é a ordem que eu estou fazendo. Então esse aqui vem do elemento de mudança de coordenadas, tá? Que é o determinante do jacobiano da transformação. Tá? Se você vier aqui calcular o jacobiano dessa transformação, o jacobiano vai ficar assim, né? Vai ficar cosseno θ menos r seno θ, seno θ, r cosseno θ. Calcular o determinante disso aqui vai ficar r, o módulo do determinante vai dar r também. Então, é a quantidade que eu multipliquei aqui. Bom, então vamos fazer a integral. Então, primeiro eu posso separar assim, né? Porque a de θ é bonitinha. Ficar 1 mais 4r ao quadrado r dr, integral de 0 a 2π dθ. Essa integral aqui vai dar 2π, tá? A gente já fez, inclusive, lá atrás. Então, aqui vai ficar 2π, integral de 0 até 3, raiz de 1 mais 4r ao quadrado r dr. Para a gente fazer essa integral aqui, a gente faz uma mudança de variável simples, né? Então, a gente chama 1 mais 4r ao quadrado, a gente chama de u. O du vai ser quem? Vai ficar 8r dr. Portanto, o r dr é igual a du sobre 8. Só para a gente poder fazer a mudança ali. Então, vai ficar 2π. O limite de integração a gente não coloca, já vamos mudar. Então, 1 mais 4r ao quadrado eu troquei por u. R dr deu du sobre 8. Agora eu vou mudar os limites de integração. Ó, os limites de integração eu gosto sempre de mudar quando eu mudo a variável, porque fica mais fácil de fazer a integral. Não precisa voltar com a variável original, né? Então, ele está falando o seguinte, ó. O meu r originalmente varia de 0 até 3. Então, quando o r valer 0, meu u vai valer o quê? Vai valer 1 mais 4 vezes 0. Então, vai ficar 1 mais 0, que vai dar 1. Quando o r valer 3, vai ser 1 mais
4 vezes 3 ao quadrado. 1 mais 4 vezes 3 ao quadrado, que vai dar 9 vezes 4 dá 36, mais 1, 37. Então a integral minha vai de 0 até 37. Então aqui vai dar 2π. Bom, agora é só fazer a integral. Tiro o 8 para fora, né? Então 0 até 37. A raiz quadrada é u elevado a meio du. Vamos fazer a integral, né? Esse cancela com esse, vai ficar π sobre 4. Cancela não, simplifica, né? Então vai ficar u elevado a 3 meios, né? A gente está integrando, dividido por 3 meios. Inclusive dá para cancelar aqui, vai sobrar meio aqui. Entre 0 até 37. Então vai ficar o quê? Vai ficar π sobre 6, 37 elevado a 3 meios menos 0, ou seja, 37 elevado a 3 meios π sobre 6. Esta é a resposta da minha integral. E finalmente aí, a área da superfície de revolução. Também tem uma fórmula simples aí da gente encontrar a área da superfície de revolução. O que a gente sabe? Ó, a gente já viu que a superfície de revolução de um gráfico é y igual a f de x, né? Então tem y igual a f de x. E aí a gente faz a rotação, né? A gente roda isso em torno do eixo x. A expressão para a superfície é dada por esta fórmula aqui, ó. R de x θ igual a x mais f de x cosseno θ mais f de x seno θ. Aqui na variável y, aqui na variável z. O x varia entre 0 entre a e b, né, que é o gráfico original que a gente tem. A gente tem um gráfico que vai de 0 de a até b. Mas o θ ele varia de 0 a 2π, porque é a rotação do círculo. Bom, aí a gente encontra a fórmula, né? Então a gente calcula a primeira derivada, o rx, que vai dar, se você vier aqui e fizer a derivada disso em relação a x, vai ficar 1 mais o f', cosseno de θ, aqui não é derivada parcial, porque só depende da variável x, então vai dar o f', né, que é a derivada primeira, cosseno de θ, mais o f', seno de θk. E a derivada de θ, o x não depende de θ, então vai dar 0. Vou derivar só o cosseno é menos seno, a derivada do seno é mais cosseno, então menos f de x seno de θ, mais f de x coteno θ. Então, o Rx, produto vetorial com Rθ, vai ficar determinante de JK, 1 f' cosseno θ, f' seno θ, né, que é esse primeiro vetor, e o de baixo 0, menos f' seno θ, f de x cosseno θ, que é esse vetor aqui. A gente repete a primeira coluna e a segunda coluna para calcular o determinante, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar i vezes f' de x cosseno θ, fx cosseno θ. Então vai ficar i f' de x, fx cosseno quadrado de θ. Aqui vai ficar j vezes 0, 0j, k vezes menos f de x seno θ, está aqui. Agora subindo, ó, 0 vezes k, então vai ficar 0k. Menos fx, f'x seno ao quadrado de θ, na direção i, está aqui. E na direção j, fx cosseno θ é 1 vezes j. Aqui vem com o sinal de menos, né? Menos. Menos. Trocou o sinal. Tá? Aqui é o sinal de menos. Bom, então aqui é a única diferença aqui que é um menos ao invés de ser mais. Não vai fazer muita diferença porque depois a gente vai calcular o módulo, né? Mas aqui é menos. Bom, então a gente junta o i com o i. Cadê? Tá aqui. Então vai ficar assim, ó, i, f' de f de x, f de x, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. O k menos f de x seno θ, o y menos f de x cosseno θ j. Agora a gente calcula a norma, então vai ficar o quê? Essa quantidade ao quadrado, f' f de x ao quadrado, mais menos fx seno θ ao quadrado, aqui tem um menos também, mais menos f de x cosseno ao quadrado de θ.
elevando ao quadrado, aqui vai ficar f ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais f ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, vai ficar f ao quadrado, tá? E aqui vai ficar f ao quadrado também. Então aqui eu tenho f ao quadrado vezes f' de x ao quadrado mais f ao quadrado. Tiro o f ao quadrado em evidência, vai dar f de x vezes raiz de 1 mais f' de x ao quadrado. Então, a área da superfície de revolução satisfaz essa identidade aqui. Dá para a gente melhorar? Dá. Por quê? Porque na superfície de revolução, o que a gente tem? A gente tem que o x varia de A até B, o θ de 0 a 2π. Então, quando a gente for fazer essa integral aqui, vai ficar a integral de dθ dx. Só que você vê que nada depende de θ aqui depois que eu fiz a conta. Só vai depender de x. Então, a gente pode fazer a integral, separar essa integral como integral dependendo só de x, da integral dependendo só de θ. Essa integral a gente já fez, ó, vai dar 2π. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer efetivamente para encontrar a área é só essa integral aqui. Então, vai ficar o